Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhuri Gunashcha Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Hridadinam Bhakta Shro Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Kariti Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapati Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinayaraditam Nayamam Charanantikam Javadharma Ki Jai Mahagranta Javadharma Ki Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Radhe Radhe para todo mundo. Então, o Prabhu Gaura pediu para eu falar um pouquinho sobre Kartika e os votos, né, de Kartika. Então, a gente sabe que a gente está no último mês de Chaturmasya, né? Chaturmasya são aqueles 4 meses em que existem algumas restrições, né, alimentares e comportamentais, na verdade, que, na verdade, deveriam ser para o ano todo, para a vida toda, né? Mas, pelo menos, nesses meses, a gente procura melhorar a nossa prática, né? Incrementar a nossa prática, né? Se a gente já faz algum tipo de prática espiritual, que a gente possa aumentar aquilo ali, né? Então, esses 4 meses são consideradas 4 paredes do templo de Krishna, de Radha Krishna, que a gente está construindo no nosso coração, né? E a gente sabe que para pegar algo, a gente tem que largar outra coisa. As gopis, aquelas meninas completamente dedicadas a Krishna, elas largam tudo para servir a Krishna. Então é dito que a gente está na escola das gopis. Então, quando a gente entra na escola, a gente não sabe muito bem das coisas, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? A diretora é Lalita, é a nossa diretora. Tem várias professorinhas que vão ensinar a gente como servir a Krishna, né? E como a gente ainda está no estágio assim, mais primitivo, né, digamos assim, a gente tem que começar a treinar, abandonar umas coisinhas, não, né, abandonar por abandonar, mas para a gente poder servir a Krishna. Então, se a gente está com a mão cheia, não dá para pegar outra coisa. A gente tem que tirar aquilo que está na nossa mão para ter espaço para colocar outra coisa, né? Então, se a gente está cheio de desejos, cheio de vícios, digamos assim, é difícil, né, a gente ter espaço para Krishna. E a gente sabe que Krishna ele é muito espaçoso, né? Krishna é Brahma. Então, Brahma é super espaçoso, está sempre se expandindo. Na verdade, não tem lugar para outra coisa que não seja Krishna, para outra pessoa que não seja Krishna. Então, estou dando uma ajeitada hoje que o computador deu piripaque e eu não consegui. Vai ficar assim. Hoje eu estou vestindo a camisa Bhakti. Vista você também a camisa de Bhakti. Então, nesse mês, a gente se abstém de comer certos alimentos que a gente falou, tomate, berinjela, dalo, um tipo de dalo de ervilha, né? Porém, o mais importante, né, a gente ter em mente que a gente tem que se esvaziar um pouco dessas coisas para poder, como a gente está falando, ter espaço para Krishna entrar, né? A gente sabe que Krishna é muito guloso, ele vive roubando tudo e ele quer roubar o nosso coração também. Então, ele está sempre esperando qualquer brecha. Então, em Chaturmasya, tem várias brechas. E a brecha maior é nesse mês de Kartika, que é o mês de Radharani. Diz que é a personificação do tempo, né? Diz que Radharani ela se personifica como esse mês, como o tempo. Então, na avidez dela de dar essa misericórdia para todo mundo, ela se transforma em tempo. Não satisfeita, né, em já ter
o Dhamma sagrado, o Logos sagrado, não satisfeito já em dar o nome para a gente, guru e assim por diante, né, que todos isso são expressões da misericórdia de Radha e Krishna. Né, o guru é a expressão máxima da misericórdia dele. Então, diz que quando Krishna ele fica mais doce, cada vez mais doce, ele gera o guru, digamos assim. Né? É como se fosse você botasse o leite, né? E o leite é muito líquido, né? Ele vai correndo para cá, é difícil segurar o leite, ele é líquido. Você vai jogando açúcar. Quanto mais açúcar, ele vai ficando mais denso, mais denso, mais denso, até ficar, às vezes, já viu aqueles doces de leite, né, bem duros, até às vezes difícil de quebrar. Então, o Gurudeva falava que o guru é assim, né? O leite é ótimo, maravilhoso, mas ele é líquido, então ele vai, pula, respinga, né? Já o doce de leite mesmo, endurecido, ele fica visível, mais visível para a gente, digamos assim. Então, o guru é justamente Krishna cada vez mais doce, doce, doce. Óbvio que ele não é Krishna, mas ele é um representante de Krishna. Então, essa misericórdia ela é acentuada pela doçura, né? E a gente pode saborear mais isso, né, na forma do mestre. Porém, tem outras expressões, né? O prasada, tudo isso vem pelo mestre, né? Aparece o mestre, ele revela prasada, ele revela Thakura, as deidades, revela o Dhamma sagrado, o Shastra e assim por diante. Mas todas são expressões da misericórdia de Krishna para que a gente tenha contato, né, com essa atmosfera. Que às vezes a pessoa fala, Deus é transcendental, não dá para alcançá-lo, né? Então, como é que eu vou obter isso aí? Como é que eu tenho acesso a esse ser que transcende tudo? Então, ele é que se mostra para a gente. Como a gente fala, né, na canção de Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Bhavatami, é que eu seja objeto da sua visão. Porque a gente não pode ver Krishna. A gente tem que orar para que, como a gente falou outro dia, foi aqui, que Krishna olhe para a gente. Né? Então, esse mês também é chamado de Urja. Urja quer dizer muito forte. Né? Tem Urja Vrata, né? Que como esse mês de Radharani, cada coisa que a gente faça em direção a essa atmosfera transcendental, ela vai gerar muito fruto, muito fruto. Né? Então, quando meu Gurudeva começava esse mês, que tem o Parikrama, ele fazia um Sankalpa, que é uma determinação de um voto. Né? Em geral, a gente começava no rio Yamuná. Você põe na mão a água, faz esse voto, que durante esse mês, pelo menos durante esse mês, né, ele falava que a coisa mais importante era não criticar ninguém. Pelo menos nesse mês, por favor. Né? O ideal é não criticar, especialmente os Vaishnavas, né? O ano todo, a vida toda. Mas pelo menos nesse mês a gente fizesse esse voto. É que nem o AA, né? Hoje eu não vou, hoje eu vou permanecer limpo. Você não faz por ano todo ou uma semana. É tão interessante isso. Mas a gente a cada dia. Hoje eu não vou me intoxicar, né? Por hoje eu não vou mais me intoxicar. Então, quando a gente faz um plano muito longo, realmente é mais difícil, né? Esquecer, assim, então todo dia a gente tem que fazer esse voto, hoje eu não vou criticar ninguém. Hoje eu não vou criticar ninguém. Esse mês eu não vou criticar. Aí no outro mês a gente vai meio que enganando a nossa mente louca, né? Então ele falava que esse era o principal voto, né? Não criticar ninguém, especialmente os Vaishnavas. Ele também dizia que era a vida espiritual, se você fizer coisas simples, vai ser muito simples e vai dar muito resultado, né? Se você canta
tem uma prática, canta, lê, mesmo que não seja tanto assim, não critica ninguém, na próxima vida você vai vir muito bem, né? E são coisas relativamente simples, na prática é um pouco difícil, mas são coisas simples, se você comparar com outros tipos de yoga, né? Você ficar de cabeça para baixo, ou ficar no gelo, uma coisa simples, né? Que um homem comum, um homem, quer dizer, um ser humano comum, ele pode fazer, tá? É available, né? Isso está ao nosso alcance. Mesmo a pessoa, o ser humano moderno, com toda essa falta de tempo, dá para fazer, né? Se a gente esforçar um pouquinho, e tem a nossa parte. Também é chamado de Damodara esse mês, é o mês de Damodara. Muitos Yashoda Damodara, outros Radha Damodara. No nosso caso, Gaudiya, a gente enfatiza Radha Damodara. Então, a gente sabe que Damodara é Krishna quando ele é amarrado pela cinturinha, né? O Dara é a cinturinha, Damo fica amarrado. Eu já contei essa história. Aliás, foi a primeira vez que eu entrei no canal aqui, eu contei essa história, foi no dia de Srila Prabhupada, sobre a Yashoda tentando e conseguindo amarrar Krishna, né? Que ela tenta, e sempre faltam dois dedos, dois dedos. Ela pede mais corda, porque ela quer amarrar Krishna enquanto ela faz, né, tipo uma manteiga, a gente sempre, eu acho parecido com chantilly, na verdade, que é a manteiga original. Ela quer fazer essa manteiga especial para Krishna comer, porque Krishna está... As várias meninas vêm reclamar que Krishna está entrando na casa delas e está roubando. Fala, poxa, Yashoda, seu filho, ele está roubando manteiga. Ela, como toda mãe, não acredita muito. Não acredito que meu filho é um ladrão. E a gente sabe que Hari quer dizer aquele que tira, né? Aquele que encanta também. É legal Hari, né, essa palavra. To take away, né, é roubar mesmo, tirar algo de alguém, mas ao mesmo tempo aquele que encanta. Na verdade, ele tira porque encanta. A Krishna, ele encanta a gente fica meio bobão, e ele leva tudo, né? Ou seja, a gente fica mais ingênuo no sentido, né, mais aberto às coisas espirituais, né? E aquela abertura que a gente estava falando no começo, ele entra por ali, ele rouba a gente. Tem até uma história bacana, que tem uma Gopi, que elas vão reclamar para Yashoda, né? Na verdade, elas querem ver Krishna mais de pertinho. Quando elas vão reclamar, às vezes tem fila de reclamação, não tem saque, né? Serviço ao consumidor. Tem fila de Gopi, o serviço a Yashoda, é o SAI. Então, elas vão, mas elas falam, poxa, na verdade, elas estão glorificando Krishna. Elas adoram quando Krishna vai roubar, e é uma oportunidade de elas irem à casa de Yashoda e ver Krishna também. Então, teve uma vez assim, a menina falou, olha, esse garoto é impossível, né? Ele está roubando tudo, e ele quebra, se a gente guarda assim, esconde, ele quebra tudo na gente. Então, teve uma que ela teve uma ideia. Eu falei, o Krishna é pequitinho, então eu vou amarrar o meu pote, que são potes em geral de argila, cerâmica, com esse leite batido lá no alto, que eu sei que aí ele não vai conseguir, né? E vou deixar num lugar escuro. Então eu sei que não vai dar para roubar. É como a gente, né? Às vezes a gente esconde o nosso coração, essa coisa assim, consciente ou inconsciente, a gente esconde essa entrega. Só que Krishna vai na casa dela e fica assim, caramba, está meio alto. Ele já chega brilhando, porque as joias dele, Krishna é cheio de joiazinhas, né? Colares, assim. Então, quando ele chega, né, tudo escuro, Krishna é negro, também tudo escuro, ele chega com os abis, com Balarama, e ele já ilumina o local. Então, aquilo já não é mais um obstáculo para ele. E é super interessante
porque essas joias, como a gente sempre fala aqui, são seres, né, que ajudam Krishna. São todas expansões de Krishna também, né, de Balarama, na verdade. Então, eles são conscientes. Então, para ajudar Krishna, eles brilham mais ainda no escuro, para Krishna poder, entre aspas, ver, né, para poder ver. Ele já vê, mas faz parte da lila. Então, né, todos esses seres, na verdade, eles estão com vontade que a gente se entregue a Krishna, né? Eles ajudam. Shridhar Maharaj fala que todo mundo no mundo espiritual é guru. Todo mundo. Todos os seres. Uma grama, árvore, né, animais. Quem sair de lá é guru, né? Eles estão servindo a Krishna. Eles são perfeitos. Então, ele fica assim pensando, o problema da escuridão já foi resolvido. Caramba, como é que eu vou alcançar isso aí? Aí Balarama fala assim, ó, sobe daqui no meu ombro. A gente faz uma pirâmidezinha, se precisar, arruma outro amiguinho, Madhumanga, aí vai. E Krishna acaba conseguindo roubar, né? Então a gente sabe que Balarama quem é? A Kanda Guru Tattva, né? O princípio do mestre espiritual. E olha que legal, né? É ele que dá acesso, dá o degrau para Krishna alcançar a gente. Né? É muito legal essa história. Então, mesmo quando Krishna não pode, entre aspas, né, Krishna quer saber da lila dele. Então, Balarama, né, promove essas lilas, o Guru promove essa lila e faz com que Krishna chegue até onde seja até onde a diva estiver mais escondida, né? Até onde é que está a diva dentro da gente. Tem divas muito escondidas, né, por muitas camadas de vidas e vidas, né, de práticas aí não muito favoráveis. Fica muito difícil para a gente, né? Não para eles. Então, é nesse ponto aí que o guru entra. É muito legal. A gente falou um pouquinho ontem, a gente estava falando, como a gente já fala aqui, de Srila Prabhupada, que ele sai daquela plataforma super confortável dele, de estar no lugar sagrado, já senhor, não precisa se preocupar com nada, e ele sai, né? Tem lá da Índia com muita dificuldade, né? Naquele navio, para conseguir a passagem, super difícil. Ele tem dois ataques de coração e tudo. Chega num ambiente completamente adverso ao que ele veio propagar. Por quê, né? Primeiro, para cumprir a ordem do mestre espiritual dele, mas também ouvindo o clamor das divas que estavam no Ocidente ali, desesperadas. Na verdade, ele depois abrange o mundo todo. Ele começa ali, né? É dali que vai irradiar toda essa cripá dele. Porque, na verdade, ele não estava interessado só no mundo ocidental. Para ele não existe uma diferença assim, ou o mundo ocidental ou o mundo, né, oriental. Ele sabia que se passasse para o Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, que né, é um país de influência ali planetária, ele poderia de lá se expandir mais. E é realmente o que acontece, né? Que na própria Índia ninguém estava dando muito crédito a ele. Na verdade, ele fica, sei lá, Prabhupada, ele fica praticamente assim como um mendigo, né? Tinha a roupa do corpo, uns exemplares do Bhagavata que ele tinha conseguido traduzir e imprimir, e ele estava como um mendigo. Que as músicas de Bhaktivinoda Thakura é super interessante. Ele fala, Amito Kangala, Krishna Krishna Boli, Daitava Pati Pati, que eu sou, Kangala é um mendigo, eu estou como um mendicante, gritando Krishna, Krishna, Krishna. Né? E é super interessante que a família de Prabhupada tinha recursos, né? Então a trajetória dele, ele vem, tem a vida familiar, aí vai perdendo quase tudo, e fica nas ruas de Delhi, com os panfletos e tudo.
Amito Kangala Krishna, Krishna Boli, daí dava parte. Ele perde tudo, entre aspas. Na verdade, ele ganha tudo. E é nesse ponto que é o ponto de ebulição. Né? Não que ele precisar disso, não, para dar exemplo para a gente. E é nesse ponto que ele acaba aceitando a ordem de sannyasa de vida, e dali ele deslancha. Aos pouquinhos ele vai deslanchando até chegar no Ocidente. É bem legal. Então, Kartika, né, é justamente essa época em que a gente tem que meditar mais nos santos, tentar seguir as instruções deles. Imitá-los é praticamente impossível. Só se um dia, quando a gente se tornar um santo, e mesmo assim ninguém quer imitar, né? A gente quer seguir os passos dessas pessoas. Então, voltando aqui ao mês, que a gente falou que Yashoda, né, ela tenta fazer, ela quer fazer o que é de melhor para Krishna, porque ela fala, poxa, meu filho vai nascer roubando, vai virar um marginal. Krishna nunca vira um marginal é Tatashta Shakti. E ela vai e faz aquele melhor preparado, lácteo, para ele. Por isso que ela amarra ele, porque ele faz uma bagunça. Eu estou encurtando a história. Ele faz uma bagunça e ela quer amarrada para ela continuar no pilão, fazendo o trabalho dela e Krishna ficar sob a vista dela para não fazer bagunça. Né? Então, fica faltando esses 2 dedinhos. Ela demora, começa a suar muito, o sari dela escorrega, né? Tem a descrição bonita, o Shanati Kravatakuri fala, né? Tem uns comentários bem bonitos. Até que ela consegue amarrar Krishna. Então, esses 2 dedos é justamente o nosso esforço e a misericórdia de Krishna. Que é o que a gente precisa, a gente tem que fazer o máximo possível, mesmo assim, a gente sendo o mínimo, a gente tem que fazer o máximo possível, para aí sim chamar a atenção de Krishna, para que Krishna veja a gente nesse sentido. Então, a gente, quando a gente fala para que Krishna veja a gente, não é só ficar ao altar olhando, né? Mas implorar, chegar e falar, Krishna, por favor, dá uma olhada especial na gente. Eu não tenho nada. Então, vai depender muito da aproximação, como é que a gente se aproxima de Krishna. Se eu chego só para ver, ao invés de Krishna ali, claro, está torta, hoje está azul, está bonito, e vai embora. Não é a aproximação ideal. É bom, claro, mas a gente olhar e falar, olha, eu não sei fazer nada, não sou nada, não. Então, jorra teu olhar para mim, né? Esse é o verdadeiro Arati. Né? O Arati das Gopis é assim. Né? Quando o coração dela se derrete, diz que tem, né, é uma lamparina dentro dela, que é o coração, é o gui, e tendo o coração tem um pavio que vai até os olhos dela. Então, quando elas olham Krishna, desde os pés, elas vão acompanhando Krishna, né? Olha com os olhares, e esses olhares estão brilhando, que é como uma lamparina, porque o coração delas derreteu. Então, os olhos delas acendem quando vem Krishna. E ela vem desde os pés, olhando Krishna, e vão fazendo contorno, Krishna até a cabeça, e depois vão voltando, assim. E esse é o verdadeiro Arati, essa é a verdadeira lamparina que elas oferecem a Krishna. É o coração delas completamente entregue, derretido a Krishna. Né? E elas não piscam, elas não apagam aquela chama. Os olhos estão sempre abertos. Sempre abertos. A nossa chaminha apaga depois do tempo, né? Está oferecendo ali. Mas elas têm um suprimento de gui eterno ali. O pavio eterno, a chama eterna. Então, a chama delas nunca apaga. Né? Então, né? Yashoda consegue amarrá-lo e nesse passatempo que chama Yashoda da Modara, que a gente oferece a chama, assim por diante. Porém, nossa escola que a gente está falando, a gente tem uma visão não óbvia, descartando Yashoda da Modara, mas Radha da Modara. Quando Krishna é amarrado por Radharani,
né? Então, Vatsalya Bhava, ou seja, esse humor parental, consegue amarrar Krishna, mas tem uma corda mais forte ainda, que é a Madhurya, né? A corda de Madhurya, da doçura íntima do casal. Então, às vezes, Radha está conversando com Krishna, distraído, e as meninas, as gopis, vêm por trás dele e começam a cantar música de casamento. Porque Giovanna Casamento na Índia é uma festa, e tem músicas específicas de casamento. As meninas ficam juntas, em geral, assim, as meninas, hoje em dia, já estão um pouco mais... As meninas ficam juntas, preparando a noiva, elas cantam, não tem aquela coisa que o noivo não deve ver a noiva aqui. Então, elas ficam ali juntinhas, e vai ver se dura 3 dias, tem pinturas na mão que eles fazem, eles merendem no pé, tem vários rituais aí para preparar a noiva, né? E tem umas músicas de casório. Então, elas cantam essas músicas atrás de Krishna, atrás de Radharani, e elas fazem um casamento delas, assim, jogam flores e tudo mais, e põem uma guirlanda nos dois, né? Que essa guirlanda é justamente para eles nunca se separarem, nunca Radharani se separar de Krishna. Então, essa é uma das histórias também de Radha Damodara, né? É comum que nessa época eles põem, às vezes, nas deidades, uma guirlanda grande que pega os dois. Não pode, às vezes, em geral, põe uma guirlanda para Radharani e outra para Krishna, mas às vezes tem uma guirlanda grande que põe os dois. E tem uma história muito bonita que também eu sempre conto, que a Lalita, né? Lalita a gente sabe que é muito íntima de Radharani. Então, ela, certa vez, disse que ela fez... Radha e Krishna estavam assim meio discutindo, tem aquelas discussões, né? Que Krishna às vezes fala assim para Radharani, assim, Radharani, você é tão bonita quanto a lua, né? Teu rosto é tão bonito quanto a lua. E Radharani, naquele mana, naquele humor dela de meio de ciúme, de briguinha, ela falou, o quê? Você está me comparando com a lua? Porque a lua tem manchas. Você está dizendo que meu rosto tem mancha? Ou que é meu caráter que é manchado? Né? Que comparação é essa, Krishna? Caramba, vacilei. Ela fala, não, Radharani, você brilha como muitas luas. Sua beleza é como de muitas e muitas luas que, né, que brilham à noite. Tem uma jogadinha também, ele faz uns trocadilhos, porque ele é escuro e Radharani é brilhante. Ela, o quê? Você está me comparando com Chandravali? Chandravali é rival de Radharani, entre aspas, né? E Chandravali é uma sucessão, né, um fio de luas. Então, ele né, tem esses trocadilhos. Então, ela pensa, né, no humor transcendental dela, está comparando a rival. Aí, Krishna fala, meu Deus, dei mais um vacilo. Né? E nisso vem Lalita, porque Radharani quer ir embora. Lalita vem com uma guirlanda, que é muito especial, essa guirlanda. Né? Essa guirlanda é feita de jasmins, malicá. Sabe quando tem aquele fiozinho? Na flor tem aquele fiozinho, ela abre, né, nas pétalas. Então, Lalita fica contando o nome de Radha e fica ensartando, fica enfiando um funilzinho ali no outro, no outro. E ela tem uma particularidade que ela não usa agulha nem linha. Né? O fio que une uma flor à outra é prema, é o amor que ela tem por Radha Krishna. Então ela vai botando, vai botando, vai botando. E aquela guirlanda fica tão forte que quando ela joga, né, nessa hora ela põe essa guirlanda nos dois, Radharani quer ir para o lado, assim, porque está brigada, ela não consegue se ela afastar, ela volta para se encontrar com Krishna. E essa guirlanda que os gurus ensartam, eles fazem, né? Meu Gurudev também ele sempre falava que veio, ele fala, eu vim aqui para coletar flores, para fazer uma bela guirlanda para Radha Krishna. Né? E as flores somos nós, né? E ele que faz esse trabalho de Lalita.
Com prema é que ele une a gente. Se a gente não tiver prema entre um e outro, né, a gente pega uma guirlanda, até o peso dela, né, às vezes parte ela, que é muito frágil uma guirlanda. As flores desse mundo são muito frágeis. Assim como a gente é muito frágil. Né? A gente briga qualquer coisa, discute qualquer coisa. Quando a gente está muito juntinho, a gente briga muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado e né, orar para, especialmente nesse mês, que esse fio de prema possa unir a gente. Esse fio que é invisível, a gente não pode ver isso. Esse prema que corre entre todos os Vaishnavas. É engraçado que às vezes fala assim, ele é meu irmão espiritual, mas o outro não é porque é de outro guru. Mas como assim? Na verdade, todos nós somos irmãos espirituais. Né? Tudo bem, tem umas especificidades, que cada um tem um mestre, um pouquinho diferente, mas todos nós somos irmãos espirituais. Né? Não tem essa coisa, né? Esse fio invisível, ele corre pela gente. Né? Então, na verdade, é esse fio que vai permitir que a gente não rompa, que a gente não faça com que Radha e Krishna se separem, que eles estão sempre juntinhos dentro do coração da gente. Quando a gente começa a brigar muito, esse fio ele, né, fica muito frágil, porque esse prema some. A gente tem sempre que orar para Radha Damodara, que a gente possa fazer esse fio, né, e ficar forte, para que Radha e Krishna nunca se separem dentro da gente, né? Então, esse é um pequeno vislumbre do mês de Radha Damodara. Que estou com virada aqui, 7:04, beleza? Então, fazendo isso, a gente vai passar para o estudo do Jaiva Dharma. Né? A gente vai entrar no capítulo 5, intitulado Vai de Bhakti é Eterno. Então, Lahiri Mahashaya, todo mundo se lembra do Lahiri Mahashaya, né? Acho que sim. Que é aquele senhor cantor, né? Que tinha meio assim um orgulhozinho, mas se tornou um Vaishnava, por sinal de alto nível. Então, ele disse que ele morava, ele tinha uma residência em Shantipura, que é outro local, e ele tinha 2 filhos que eram ambos muito eruditos, muito educados, né? Secularmente. Diz que o mais velho se chamava Chandranatha. Ele tinha 35 anos e era um latifundiário, um zamindar, um latifundiário. E mexia com essas coisas. Ele também dava aula de ciência, medicina. Né? E ele nunca se submeteu a nenhuma assim, austeridade, nenhuma dureza, tipo, o seu progresso espiritual. Porém, ele era muito respeitável na comunidade bramânica. Ele tinha servos, era rico. Né? E desde a infância, aí tinha outro filho que chamava, então, outro filho do Lahiri Mahashaya, que se chamava Devidasa. Então, tem 2 filhos, o Chandranatha e o Devidasa. O Chandranatha era rico, era assim, não estava muita coisa espiritual, não muito afeito. E tinha o mais novo, que era o Devidasa, que estudou Shastras. Ele estudava Shastras, especialmente Nyaya. O Nyaya, acho que é o Shastra da lógica. Né? E alguns códigos religiosos e tudo. Não eram Vaishnava, né? Não estavam muito dedicados a essa coisa da devoção, mas tinha conhecimento. Inclusive, ele tinha um Pata, que é uma escola onde ensinava os Vedas, um pouco de sânscrito, retórica, lógica, filosofia. Né? E lá ele ganhou um título chamado Vidyaratna. Né? Ratna quer dizer joia, Vidya do conhecimento, a joia do conhecimento. Ou seja, uma pessoa também bastante respeitável, como toda a família dele. Né? E um dia, né,
lá em Shantipura, surgiu o rumor que o pai deles tinha se tornado um Vaishnava e estava cantando, e o pessoal parece que não gostou muito, o pessoal de Shantipura não era muito afeito a essa coisa de devoção. Eu falei, ih, cara, pirou, largou tudo, ele era rico, largou a família, agora está cantando aí com esses Vaishnavas, ficou meio fanático, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, que as pessoas pensam muito assim, né? Quando a pessoa se torna uma espiritualista sério, especialmente a nossa linhagem, né? Que a gente tem essa coisa de cantar e para os outros às vezes parece uma coisa meio louca, né? A gente está acostumado mais a uma religiosidade meio passiva. Você está num lugar ali meio quieto, mesmo na Índia, né? O nosso padrão é do yoga ali parado, barbudo, falando por enigmas, né? Tem uma história dessa, ou o budismo também, né? Todo mundo meditando. Dificilmente você, poxa, imagina alguém pulando, comendo bolo. Aliás, o bolo antes estava muito bom. Comendo um bolo com a mão, gritando Haribol, Haribol, todo mundo junto, pulando que nem louco. É meio antítese do que a gente conhece. E eles também pensavam muito similares. Caramba, ele tá gagá, virou gagá, envelheceu e agora pirou, né? Tinha diferentes, aqui no Java Dharma, diferentes opiniões, diz que as pessoas mais sensatas, não, agora ele ficou mais maduro e adotou Harinama, isso é muito bom, mas a maioria das pessoas não achava meio que ele deu uma piradinha. Então, e começou aquelas fofoquinhas, rumores, e a família não gostou muito, porque estão manchando aqui o nosso nome, né? Bem parecido, né? E o Vidyarata, né, ele fala assim, ele ficou muito ansioso e foi até o irmão mais velho, fala assim, olha, a coisa aqui está difícil, né? Todo mundo falando que a gente pirou, o que a gente pode fazer? Né? E o Chandranatha também falou, olha, eu também ouvi esses rumores, né? E isso não é bom para a gente. Vamos falar com a nossa mãe para ver o que a gente pode fazer. Né? E a mãe, né, que é a esposa, já é esposa, que ele já renunciou, falou, realmente, o que a gente pode fazer? Vamos até lá e vamos pegar ele. Né? Vamos trazer ele, vamos ver se ele volta à razão. Né? Eles queriam convencê-lo, né, a fazer isso. É até interessante, eu acho que eles ficaram até meio, poxa, a gente vê se traz ele à força mesmo. Nos anos 60, 70, quando Srila Prabhupada veio, tudo, né, tinha os desprogramadores. Né? É muito similar a isso aqui. Né? Os jovens, não só no Vaishnavismo, mas entravam em outros lugares e largavam tudo, a família e tudo mais. E nos anos 70 surgiram os desprogramadores, ou seja, a família, quando via que o jovem tinha entrado numa seita, né, eles contratavam essas pessoas, isso aconteceu nos Estados Unidos, acho que na Europa, não, nos Estados Unidos, contratavam essas pessoas que raptavam, às vezes, tiravam, né, o jovem desses locais que eles consideravam seitas. Alguns eram seita no sentido ruim, né? Seita vem de secta, que é uma ramificação, mas tem um nome pejorativo. Seita, desculpa, pegou um sentido pejorativo, não necessariamente pejorativo. Né? Então, essas pessoas raptavam, tudo é maravilhoso, mas agora que a história começa a ficar incrível. Opa! Prabhu aí, Lokanatha, dando seu parecer. Javadharma chocante. Agora vai incrementar mais, porque vão ter várias discussões, que é interessante, sobre temas. Né? É bem dinâmico o Javadharma. Eu não estou lendo assim na íntegra para ver ficar um pouco chato. Chato não, mas cansativo.
não pelo Javadar, mas por mim. Então, esses desprogramados, eles raptavam a pessoa. Inclusive, tem um caso, tinha outros, mas é um caso que eu li, tudo, que eles raptaram um devoto, né, e prenderam ele na casa, numa casa meio isolada, e botaram um hambúrguer, botaram carne assim para ele, não deram comida para ele e deixaram comida com carne, né, para que ele sentisse fome, de desistisse, acabasse comendo carne, e eles vinham, pregavam, aí sim, pregavam para ele, falavam, isso é loucura, pereléu, você não deve fazer pereléu. Só que ele consegue fugir, esse devoto, e volta lá para o templo, né? Então, é isso, né? Porque as pessoas achavam que eram seitas que estavam fazendo lavagem cerebral, e tinham mesmo, muitos tinham, e que eles tinham que desprogramar aquilo ali, né? Mas é interessante que, na verdade, o conceito védico também é um conceito de desprogramador, né? Tem essa programação material aqui, e o processo ele vai desprogramar esse condicionamento que a gente tem, deixar que é o corpo e assim por diante. É até interessante que as características de uma seita são iguais às nossas características. Na verdade, é igual a muita coisa, né? Porque a seita o que é? Afasta a pessoa daquele meio, só aceita as pessoas que frequentam o povo da seita, acredita num líder como autoridade, né? Não come isso, não come aquilo, dorme pouco. Inclusive, tem um programa antigamente chamado MK Ultra, que era para poder, isso aí é coisa dos Estados Unidos, né? Poder criar um método também de controlar o exército inimigo, que tinha muito, é a mesma coisa. Assim como na política, né? Eu sou do partido X, não gosto do partido Y, não vou para lá, não leio o que eles fazem, assim por diante. Então, é o mesmo processo, se a gente analisar, vai ser o mesmo processo. A meta é diferente. Então, sempre o pulo do gato é analisar a meta de qualquer religiosidade, processo. Qual é a meta disso aí? Porque o meio, o processo é muito similar. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Você se abstém do meio X, que você acha que é negativo, e fica no meio Y, que você acha que é positivo. Não frequenta isso, não lê coisas dali, e assim por diante. Isso acontece em todos os ramos da vida, né? Enfim, mas é só para traçar um paralelo aqui. Então, eles falam assim, a gente vai dar um jeito, a gente vai para lá, vamos tentar convencer nosso pai para voltar, né? Então, até a mãe fala assim, traga ele aqui, a gente mantém ele escondido, até que a gente possa mudar a mente dele, né? Mudar esse negócio dele. Chandralala fala, qual é a outra alternativa que a gente tem? Devi, vamos até Godruma, assim, secretamente, com 2 ou 3 homens, para a gente trazer o pai de volta. Então, aí o Devidas fala assim, a gente sabe, a gente conhece muito bem nosso pai, e ele não me considera, porque ele julga que eu sou um ateísta, né? Que era aquele irmão mais velho, né? Então, eu temo que ele não queira nem falar comigo. Aí o Devidasa, né, que tinha, esse mesmo Devidasa, ele tinha um tio materno chamado Shambunatha. Ele falou, o Shambunatha já ajudou muito nosso pai, eles conviveram muito, e a gente sabe que o nosso pai gosta do Shambunatha, então vamos levar ele. Melhor, em vez de eu ir, leva o Shambunatha, que ele vai ouvir mais do Shambunatha, né? Então, beleza. Resolveram, Shambunatha e o Chandranatha resolveram ir para Godruma. E, como eles eram abastados, já levaram pessoas à frente dele para preparar tudo, né? E, inclusive, era um servo e uma pessoa para cozinhar para eles.
Lembrando que eles eram brahmanas de casta, que a gente chama, né? Então, eles não comiam em qualquer lugar, eles tinham todas essas reservas, né? Então, no outro dia, quando Devidasa e Shambunatha tinham ah, terminado sua refeição, eles foram até Godruma. Tendo chegado lá, né, já tinha tudo prontinho para ele, e eles foram, olha que interessante, eles foram nos seus em palanquins, né? Palanquim todo mundo sabe, aquelas negocinhos que carrega as pessoas, né? E, né, tinha um brahmana para cozinhar e 2 servos chegaram lá antes. É até interessante, porque eles iam para um lugar sagrado e eles foram como pessoas muito importantes. Então, a gente nunca deve chegar num lugar sagrado como se achando importante. No caso dele, bem ilustrativo, que eles foram em palanquins. O parikramar é você caminhar, né? Porque a gente fala, em geral, descalço, para quem aguenta, meus pés não aguentam, fica cheio de bolha. Mas o ideal é isso, né? Você vir como numa atitude muito humilde no lugar sagrado. Se você chega com muita importância, você não consegue ouvir o que o local sagrado fala para você, o que os sadhus falam, né? Se você já acha que é o dono da verdade, você nem entra. Você pensa que entra no lugar sagrado, mas não entra. Quem tem a chave é Rupa e Sanatana de Vrindavan. Então, quando vem que a pessoa tá aí, eles não abrem a porta, né? A princípio. Então, o Devidasa e Shambunatha foram até Sri Pradyumna Kundya, mais ou menos lá pelo crepúsculo. Quando eles chegaram lá, eles viram o Lahiri Maharaj sentado, né, naquele terraço, que é o Surabhi, onde ficavam os Vaishnavas, que a gente tinha falado anteriormente. E eles estavam de olhos fechados, cantando Harinama na sua Tulsi Mala. E seu corpo todo decorado com as tílacas, né, com as marcas sagradas. Então, eles chegaram lá e ofereceram pranama, reverências aos pés dele. Quando ele abriu os olhos, o Lahiri Mahachaya, ele falou assim, como é que vocês estão? O que traz vocês aqui? E ele fala, está tudo bem. Aí fala, vocês querem honrar a praçada aqui? Eles, não, já temos nossa comidinha lá. Já fizemos tudo isso, está tranquilo. Não se preocupe com a gente. Então, disse que agora, né, nesse momento, um cantar muito alto dos nomes de Hari, né, foi ouvido lá onde estava o Premadasa Babaji, né, que era eles chamam tipo um terraço, né, na verdade um bosquezinho chamado Madhavimalati. Então, Vaishnava Dasa saiu do seu kutira, da sua cabaninha, e perguntou para Lahiri Mahachaya, o que está acontecendo? Por que esse som, né, muito alto? Lembrando que eles estavam morando bem perto, né? O guru e o discípulo estavam morando pertinho. Então, o Lahiri Mahachaya e o Vaishnava Dasa Babaji, seu guru, foram investigar e encontraram muitos Vaishnavas circungirando Premadasa Babaji, né? E cantando Srinama. Os dois se juntaram àquela assembleia, ou seja, estavam glorificando o Param Gurudeva de Lahiri Mahachaya, né? Que era uma autoridade ali no local. Eles fizeram, né? Ofereceram Dandavata Pranama, sentaram-se. E os dois ali, o Devidasa e o Shambunatha, também sentaram. Até ele fala assim, que é interessante, que pareciam que existiam 2 corvos numa assembleia de cisnes. Legal, né? Ou seja, a gente sabe que, né, um cisne é um pássaro muito elegante, muito bonito, purizinho, e o corvo, ele está sempre, quem já foi na Índia, o corvo está sempre no lixo, cavucando lixo, né? Então, ele já dá essa dica aqui. Nesse meio tempo, um dos Vaishnavas disse assim, nós viemos de Kantakanagara, Katwa, outra cidade, mais longe ali, né? Nosso objetivo principal é ter o darshana, né, a visão de Navadvipa Mayapura, e obter a poeira dos pés de lótus de Premadasa Babaji Maharaj.
Então, diz que o Babaji, ele ficou meio acanhado. Ele falou, caramba, todo mundo me glorificando. Falou, eu que sou um grande pecador, né? Vocês eram que me purificaram, né? E isso não era, ele não estava fingindo, não estava tirando uma onda de humilde, né? Ele realmente sentia isso. Depois de um certo tempo, descobriu-se que esses Vaishnavas que vinham lá de Cato eram expert em cantar bhajana, era fera, fera. E eles começaram a cantar, né? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadaya Dvaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda Gadaya Dvaita Chandra, né? Apara Karuna Sindhu Vaishnava Thakura Mohema Pamara Daya Karaha Prachura. Ele fala assim, ó, Vaishnava Thakura. Thakura a gente sabe que é digno de adoração, né? Você é um oceano de misericórdia ilimitado, né? Por favor, conceda sua misericórdia a essa criatura pecaminosa, que sou eu. Uhum. Então, eles cantaram, cantaram. Quando esse bhajana chegou ao fim, né, os Vaishnavas cantaram uma prece que foi feita pelo próprio Lahiri Mahachaya. Você lembra que antes, quando ele começou a cantar, o pessoal estava meio... Né? O Lahiri Mahachaya, quando ele chegou meio um pouquinho assim, orgulhoso, eles torceram um pouco a cara, né, porque eles perceberam logo isso. Agora, olha que legal, agora eles estão cantando em júbilo uma música que ele compôs, né? Então a gente vai vendo a transformação de Lahiri Mahachaya e a aceitação dos Vaishnavas, né? A percepção dos Vaishnavas. Então ele tem uma música aqui também, eu não sei o ritmo, mas no final ele fala, Tomara Kripaya Mara de Roya, Spuruka Yugala Nama, Kari Kalidasa Mara Vidaya, Jaguka Sri Radha Shama. É tudo muito rimado aqui. Que ela fala assim, pela sua misericórdia, possa os santos nomes de Sri e Gala, que é o casal divino, Radha Krishna, aparecer na minha língua, e possa Radha Shama aparecer no meu coração. Essa é a prece de Kalidasa. Né? Cantando esse bhajan, todos eles ficaram enlouquecidos de júbilo. No final, eles repetiram a linha Jaguka Sri Radha Shama, ou seja, que Radha Shama possa aparecer no meu coração. Imagina os dois devem ter pirado, né? Os dois, o Devidasa e o Shambunatha, vendo que todo mundo... Enquanto eles continuavam a dançar, uns poucos Bavuka Vaishnavas, Bavuka que é pleno de bava, eles caíram ao chão inconsciente. Entraram em transe, né? Em êxtase. E diz que uma atmosfera assim, extraordinária preencheu todo o ambiente. Enquanto Devidasa testemunhava tudo aquilo, ele começou a pensar que seu pai estava completamente imerso na busca da verdade espiritual e que ia ser muito difícil tirar ele dali. Fala, caramba. Né? É interessante que eles, apesar de estar ali, eles não sentiram o que os outros sentiram. Eles viram aquilo ali, mas ele não entrou neles, né? Bem interessante. Porque eles, devido à atitude que eles penetraram nisso aí, né? É bem legal. Então, se você não tiver com essa abertura, isso é muito difícil de perceber aquilo. Você vai ver como loucura mesmo. É mais doida que pula. Por volta de meia-noite, acabou isso aí. Está que nem lá no templo. Tudo acaba à tarde aqui também, meia-noite. Esse encontro acabou, né? E todo mundo prestou reverência um ao outro, né? E foi para os seus devidos lugares. E o Devidasa Shambunatha também fala, ó, tchau, pai, a mãe, a gente se vê que está tarde. Deixa eu ver o horário aqui. 26. Então, no seguinte dia, eles, depois que terminaram sua refeição,
eles foram até o Kutira, né, a cabaninha de Lahiri Mahashaya. Ela falou, ó, pai, a gente tem uma... vai te pedir uma coisa, né? Vem para nossa casa em Shantipura, a gente faz até um Kutira, a gente faz uma cabaninha para você fica ali cantando, tranquilo, né? Aí o Lahiri Mahashaya fala assim, olha, tem que é uma ideia boa, mas lá em Shantipura eu não vou obter o sadhu sanga que eu tenho aqui, né? Eu não vou estar no convite desses Vaishnavas que eu tenho aqui. Aí ele fala assim, ó, Devi, você sabe que o pessoal lá de Shantipura é bem ateísta, né? E eles gostam de difamar os outros, assim, é um pessoal muito legal. Por certo que existem muitos brahmanas ali, mas a inteligência deles ficou meio deturpada com a companhia desses materialistas que têm uma mente muito estreita, né? Tais como os tecelões. Então, parece que nessa região tinha muitos tecelões, não por ser tecelão, né? Por ter uma mente muito materialista ali. Então, ele fala assim, as pessoas de Shantipura têm 3 qualidades, assim, né? 3 coisas que eles gostam: de roupa boa, palavras eloquentes, grandiosas, e gosta de blasfemar os Vaishnavas. Então, é uma atmosfera legal para o que eu quero. Os descendentes de Adwaita Prabhu estão sofrendo muito, porque eles se tornaram, o pessoal de Shantipura se tornou, criou uma grande inimizade em relação ao Mahaprabhu, né? Então, isso não é legal. Então, você, por favor, eu desejo ficar aqui, né? Aqui é melhor para mim, melhor para mim espiritual. Então, é legal, lá Lahiri Mahashaya também está ensinando a gente, dando o seu exemplo, né? Que, na verdade, o ambiente não importa para pessoas muito elevadas, que eles purificam o ambiente, mas para a gente, né? Gente, na verdade, pelo menos eu não chego nem aos pés do Lahiri Mahashaya. A gente tem que evitar esses locais, né? Eles estão dando uma facilidade para ele. Você vai lá para casa, a gente te sustenta, você fica lá cantando, né? Então, a gente tem que avaliar muito bem se certa facilidade realmente é boa para a nossa vida espiritual, né? E ele falou, poxa, o estado do sangue é muito importante. Eu não quero me isolar cantando Harinama. Isso é muito legal. Eu quero ficar na companhia dos sadhus. Isso é mais importante do que ter um benefício, entre aspas, individual. E ele viu que era perigoso ele ficar ali também, mesmo tendo essas facilidades, né? Então, o Devidasa fala assim, papai, o que você diz é verdade. O Devidasa dava lógica, né? Só um instantinho aqui. Okay. Então, prevalecia até a lógica, ele entendia, né, que é interessante isso, ele entendia, mas não concordava. Ele entendia o processo, mas não concordava. Mas falou, tudo bem, o que você diz, mas por que você tem que assim, se relacionar com esse pessoal de Shantipura? Fica num lugar solitário, passa seus dias cultivando suas práticas espirituais, tais como Sandhya Vandana, que foi o argumento dele, né, que são aquelas práticas que você tem, em geral, cantar Gayatri 3 vezes ao dia, né, você fica ali, né? A tarefa diária de um Brahmana é também sua religião eterna, né? E é o dever de uma grande alma como você, está puxando o saco dele, né? Ficar absorto dessa forma. Então, ele tem o mesmo pensamento que o Lahiri Mahashaya teve no outro capítulo, que ele começou a perguntar, né, o Nitya Dharma, o que é Nitya, né? Nitya Dharma. A Lahiri ficou um pouco sério, falou, caramba, meu querido filho, esses dias já se foram, né? Agora que eu vivi por uns poucos meses na companhia dos sadhus, eu ouvi as instruções de Srila Gurudeva, o meu entendimento mudou drasticamente, né?
Eu entendo agora que o que você se refere como Nitya Dharma, que foi a pergunta dele anterior, né? Todo mundo se lembra, é realmente um Dharma temporário. O único Nitya Dharma é Hari Bhakti, Sandhya Vandana e outras tais práticas são, na verdade, Naimitika Dharma. Todo mundo se lembra, Nitya eterno, Naimitika temporário, ocasional. Devidasa fala assim, pai, eu nunca ouvi tal coisa, que papo é esse, né? O Sandhya Vandana não é Hari Bhajana também? Se ele é Hari Bhajana, então ele também é Nitya Dharma. Existe alguma diferença entre Sandhya Vandana e as práticas que constituem Vaidhi Bhakti, tais como Shravana, ouvir, e Kirtana, glorificar? Então a gente vê também que ele não era um Zé Ruela, ele conhecia ambas as coisas, na sua superficialidade, pelo menos ele conhecia. Então ele falou, vem cá, mas essa prática que os Brahmanas fazem não é adoração a Hari também? É a mesma dúvida que o Lahiri tinha. O Lahiri Mahasaya fala isso, o Sandhya Vandana está incluído na seção de karma, na parte dos vezes que lida com karma. E é diferente de Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti, todo mundo se lembra, né? Sandhya Vandana e tais outras atividades são realizadas no sistema de Karma Kanda, né? A fim de obter libertação. Contudo, atividades de Hari Bhajan, tais como Shravana e Kirtana, não tem outro motivo senão adorar o próprio Krishna, né? O próprio Hari. Os Shastras descrevem os resultados de ouvir, cantar e outros membros de Vaidhi Bhakti, mas isso é apenas para o interesse de pessoas que não estão inclinadas a realizar outras atividades. A adoração a Sri Hari não tem nenhum outro fruto que não seja o serviço a ele mesmo, a Hari. O fruto principal da prática de Vaidhi Bhakti é trazer, né, suscitar o despertar de prema em Hari Bhajana. Ele está repetindo, na verdade, o que o guru dele fez, óbvio, né? Devidasa fala assim, então você admite que as divisões de Hari Bhajana têm resultados secundários? Sim, sim. Os resultados dependem dos diferentes tipos de práticas, dos diferentes tipos do praticante, do sadhaka. Os Vaishnavas realizam sadhana bhakti com o único propósito de chegar à perfeição do estágio de devoção conhecido como Siddha Bhakti. Quando uma pessoa que não é Vaishnava realiza as mesmas divisões, os mesmos angas de Bhakti, eles têm dois motivos principais. O desejo do desfrute material, né, e o desejo por libertação, Moga e Moksha, respectivamente. Assim, externamente, não existe uma diferença aparente entre as práticas dessas pessoas, né? Porém, existe uma diferença fundamental na sua motivação. Então, de novo, né, a prática pode ser muito parecida, né, às vezes até melhor, internamente falando, como a gente já falou, né, de vários asuras que fazem práticas terríveis, né, fazem tapaças, austeridades, mas o motivo deles é outro. Ou então, muita gente confunde também, né, os Advaitavadis que querem se libertar desse mundo, eles cantam, fazem Haribhajana, né, entre êxtase, né, adoram a deidade, canta Japamala, mas o motivo é outro, né? Então tem uma diferença brutal. Para o leigo, ele vai achar que tudo vai dar no mesmo, e assim por diante. E ele continua, quando alguém adora Krishna por meio do caminho de karma, a mente se purifica, e uma pessoa pode obter os frutos materiais, né, ou até mesmo a libertação. Mas a mesma adoração a Krishna por meio do caminho de Bhakti somente produz prema, amor por Krishna Nama, pelo nome de Krishna. Quando as pessoas que seguem o caminho de karma observam Ekadashi, ele erradica os seus
pecados. Eradica, ó, legal. Então, erradica seus pecados. E quando os Bhaktas observam Ekadashi, isso aprimora o seu Hari Bhakti. Veja a diferença enorme que existe. Né? Então, a gente sabe que tem aquela canção de Bhaktivinoda Thakur, né? Madhavatiti Bhakti Janani Jatana Palana Kori. Ele fala de Ekadashi, que ele fala justamente que a gente tem que observar Ekadashi com muito cuidado, né? E é justamente esse cuidado, não cair nessa história, porque cada Ekadashi a gente vê que no final tem uma bênção, né? Você fez Ekadashi, tem a história do Ekadashi, e no final tem aquela bênção respectiva, vai ser acumular riquezas, ir para o planeta X, Y, ter filhos, obter um cônjuge, tem vários tipos de bênçãos materiais. Por isso que Bhaktivinoda Thakur fala, né? Madhavatiti, que é ser um titi, é a casa, Ekadashi é uma dos Madhavatitis, uma das casas de Madhava, que ele abre as portas. Então, você pode, né, bater, a porta está aberta, você pode pedir algo a Krishna e ir embora, ou você pode entrar na casa, Krishna fecha a porta e você fica servindo ele. Então, esse é o cuidado, né? Que muita gente segue Ekadashi querendo a bênção material, né? Então, essa é a diferença que ele está falando. A prática é a mesma. Tem gente até que faz aqueles jejuns rigorosos, né? Tem muitos Ekadashi que você... A maioria, na verdade, começa no dia anterior, você já jejua, não dorme, né? Fica cantando Harinama a noite toda, passa outro dia também de jejum completo, sem água, não dorme, só vai quebrar Ekadashi no outro dia. Mas qual a intenção dessa pessoa, né? Tem que ver. Então, a diferença entre o sadhana, a prática realizada como aspecto de karma, e o sadhana como aspecto de bhakti é muito claro. Porém, muito sutil. Somente aquele que obteve a misericórdia de Bhagavan pode conhecer isso aí. Os bhaktas obtêm o resultado principal, enquanto que os karmis, né, as pessoas que seguem esse caminho do karma, são presos nessa segunda categoria. E pode ser dividido assim amplamente em duas categorias, bhukti e mukti, como a gente falou, né? Usufruir do mundo e querer obter a libertação desse mundo. Então, o Ekadashi pode ser para justamente isso, você conseguir coisas, né? Não só Ekadashi, né? Como em Govardhana, você fazer as peregrinações, né? Em Govardhana, aquela montanha que a gente conhece, que tem, você dá a volta nela, tem mais ou menos 21 quilômetros, e tem gente que faz prestando Dandavats, né? Que a gente já falou aqui, presta reverência, aí a partir desse ponto, presta reverência. Tem gente que põe 108 pedras aqui, então é 1, 2, 3, 108, aí passa para cá, mais 108, passam meses fazendo a volta de Govardhana. Mas qual é o objetivo deles, né? O Gurudev sempre falava que a maioria das pessoas que estavam fazendo isso tinham objetivos materiais. Então, não vale a pena, né? Qualquer coisa, né? Tem que ver o objetivo da pessoa. Então, eu acho que a gente para aqui, que a gente vai entrar no Devidasi, na discussão. Então, até esse ponto, para não ficar um ponto quebrado, já são 7h40 e pouco. Continuaremos na segunda-feira que vem, se Krishna assim permitir. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa... Tudo tranquilo? Só agradecer, Prabhu, obrigado aí pela aula, muito legal. Eu que agradeço. E feliz Kartika para você. Kartika Ji. Inclusive, esse mês tem várias canções que o pessoal pede para cantar todo dia, né? Aquela canção de Shiva para Radharani, Nandanashtakam, Damodarashtakam, quem puder, né? Cantar todo dia Damodarashtakam.
Namameshwaram Satchidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamana. Eles têm esse voto também, de você cantar essas 3 canções todo dia. Mas tem horários, assim? Não, tem horário não. De manhã, tudo de manhã é melhor, né? O que puder fazer de manhã é melhor. Cantar, ler, tudo de manhã é melhor. Porém, né, o importante é fazer. É melhor fazer do que não fazer. Aí quem puder, ou ler, ou não precisa nem cantar, porque às vezes a pessoa não sabe, ou ouvir também, põe, né, no celular. Também é bem legal. Se puder ficar no grupo, o nome dessas canções, né? Beleza. Para a gente poder procurar. Beleza. Por favor. O Damadorashka todo mundo conhece, né? Eu tenho Namameshwara, aquele é bonito. Kadakarisha Sihamam Kripakataksha Bhajanam, que é uma canção de Shiva, é muito bonita. Ele fala sobre o olhar, antes até falou sobre o olhar de Sorlaio, é o olhar de cantinho de olho, de Radharani, é muito bonita, é muito bonita. Inclusive, tem uma série lá num canal que eu tinha, ainda tem lá, mas eu não faço mais nada. Tem estrofe por estrofe, uma explicação bem legal. Bem legal. Cada estrofe. Passar para a gente, por favor, isso aí. Eu vou ver onde é que está meio perdido em algum lugar. Acho que foi a primeira. Coloca aí para a gente, Priyarupa. Beleza. Porque é bonito mesmo. Essa canção é muito bonita. Né? Shiva, ele está derretendo ali. É muito bonitão mesmo. Eu vou catar aqui. Krishna catar. Tá bom, obrigada. Nada. Krishna catar aí, Priyarupa. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu. Obrigado, Prabhu. Obrigado aí. Hare Krishna, reverências. Hare Krishna, reverência para todos. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.